Então, eu queria falar um pouco sobre os livros que eu li esse ano. Primeiramente, eu queria dizer que eu precisei desinstalar o TikTok para conseguir ler, porque eu não estava tendo a menor concentração, não estava conseguindo me concentrar, não conseguia ler uma página inteira sem querer fazer outra coisa. Então, eu precisei desinstalar o TikTok. E em fevereiro, eu estava fazendo acho que umas 20 e poucas horas semanais no TikTok. Então, eu me dei conta que um dia inteiro da minha semana eu gastava só assistindo o TikTok. Então, eu realmente precisei desinstalar. E eu até volto a instalar de vez em quando, mas eu tento fazer no máximo uma hora, no máximo 2 horas semanais no TikTok, que eu acho muito ainda, mas eu tô fazendo em torno de uma hora. Essa última semana eu já tô uma ou 2 semanas sem baixar, então eu tô fazendo 0 horas semanais, o que é incrível. Porque, por mais que eu goste, é um aplicativo que, assim, dá muita serotonina, sabe? Só que eu acho que é uma coisa que ferra com o meu cérebro pra ler. Então eu não consigo ler tendo um TikTok ali pra ver, sendo que é bem mais fácil, me dá bem mais serotonina. Então eu simplesmente tenho que desinstalar. Mas enfim, daí depois que eu desinstalei, passou umas semanas, eu consegui ler de uma forma melhor e contínua mesmo. Então eu anotei aqui os livros que eu li até agora. O primeiro foi Ninguém Me Entende Nessa Casa, do Léo Cunha. É um livro nacional, autor brasileiro, e eu acho isso muito legal de ler um livro, porque a maioria dos livros que eu li aqui não foram brasileiros. Esse foi, e eu achei uma coisa legal porque, assim, primeiramente que ele é um livro de crônicas, tipo, ele não é um livro muito grande, é uma leitura fácil, eu diria, bem fácil, você não precisa se esforçar muito para ler. São crônicas pequenas, são engraçadas, tem muito humor, tem muitas coisas que você se identifica. E o autor, ele citou o Chico Buarque umas 3 vezes no livro, e eu sou muito fã do Chico Buarque, então eu adorei isso. E outra coisa que eu achei muito legal também é que ele, tipo, numa crônica, ele contou que ele era de gêmeos com ascendente gêmeos. E eu sou de gêmeos com ascendente em gêmeos, então eu adorei esse fato também. Minha nota para esse livro é 9 de 10. Eu achei que foi uma leitura bem boa, uma leitura muito... Foi importante pra mim porque, assim, foi o primeiro livro que eu li esse ano e foi uma leitura fácil, não foi uma coisa que eu quebrei a cabeça pra ler. Foi muito tranquila. Então, é um dos top livros que eu li, assim, esse ano foi esse. Inclusive, eu dei ele de presente pra minha melhor amiga, porque, cara, eu acho muito legal isso da leitura que, assim, eu tive uma experiência ótima lendo o livro, então eu quero que a minha melhor amiga também tenha. Então, eu dei o livro pra ela, espero que ela leia e que ela goste tanto quanto eu gostei. O meu segundo livro foi Cazuza, Só as Mães São Felizes, que inclusive foi essa melhor amiga que me deu, Diva, te amo. E foi, eu acho que foi assim, enquanto eu tava lendo, eu percebi que, tipo, ele foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. O melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Porque não foi só um livro, foi tipo uma experiência. Eu tava contando pra ela que eu passei, assim, vários dias, várias semanas lendo ele. E todo dia eu dedicava horas da minha vida só pro livro. Então foi uma imersão mesmo no livro, na história. É muito emocionante. Eu chorei muito, eu ri muito, eu tive muitos momentos, muitos sentimentos lendo esse livro. E eu acho que isso que um livro tem que significar. Histórias que realmente você consegue se ver, você consegue criar uma empatia enorme. Tipo, isso é muito importante. Esse livro me trouxe, assim, esse sentimento de volta de que ler é uma coisa incrível e foi fenomenal. Só me trouxe coisas boas e é um dos meus livros favoritos. Inclusive, ele tá bem aqui. É esse, o livro do Cazuza. Literalmente incrível. Nota 10 de 10. 10 estrelas para esse livro, porque, assim, foi um dos top... Eu acho que ele tá definitivamente no meu top 3 melhores livros da vida. Se não for o primeiro. Gente, eu estava aqui editando o vídeo e eu parei para folhear um pouco o livro do Cazuza e eu percebi que uma das coisas que mais me marcaram também, e eu esqueci de mencionar, foi a fotografia. Tem muitas fotografias e são todas bem vívidas, são marcantes, elas são emocionantes, são melancólicas, são tristes, são felizes. Todas, eu separei algumas aqui das minhas favoritas, são bem felizes, que são essa do Chico Buarque e do Cazuza, que são dois dos meus artistas favoritos. Uma do Gilberto Gil enaltecendo o Cazuza no palco, que eu acho uma foto muito bonita também. E essa outra foto da Bebel, do Der e do Cazuza, que dessa parceria veio a música incrível, uma das músicas mais lindas existentes, que é Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo.
Então, acho que a fotografia também do livro é uma coisa bem marcante e que traz muito a gente pro livro. Meu terceiro livro foi Alice no País das Maravilhas. Eu já tinha visto o filme algumas vezes, os dois filmes que tem, a versão animação também, né? São 3 filmes, os que eu já vi pelo menos. Não sei se tem outras versões. Mas o livro em si eu nunca tinha lido e eu gostei muito de ler. É uma leitura rápida também, eu achei. Diferente do livro do Cazuza, que é bem extenso. Esse eu achei uma leitura rápida, mas uma leitura cativante. Os personagens são cativantes. A história é bem contada. Tem várias metáforas que eu achei muito interessante, muito legal mesmo de ler. Foi uma leitura boa, nota 9 de 10 também. Daí meu quarto livro foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que tá aqui também, tá do lado do livro do Cazuza. Ele é menor também, ele tem 100 e poucas páginas, mas é um livro que eu já tinha lido acho que umas 2 ou 3 vezes. Essa foi a terceira ou a quarta vez que eu li ele, e eu tive uma ótima experiência lendo também. É um livro muito bom, muito interessante, eu gosto muito dos detalhes dele, eu gosto muito do jeito que ele é contado. E foi um livro que eu gostei de ter relido ele, valeu muito a pena. Eu acho que dou 8 de 10 pra ele, porque foi muito bom. Inclusive, eu acho que eu tive uma experiência até melhor do que as outras vezes, porque eu tinha esquecido muita coisa dele. Aí, relendo, eu lembrei de muita coisa que eu nem fazia ideia que acontecia, então eu gostei muito de ler. Quinto livro foi Samus Farrell Diaries. Eu nunca sei se é Diaries ou Diaries. Eu sei pelaquela série, The Vampire Diaries, acho que é Diaries. Sammy Farrell's Diaries of a Weird Hellhound Curse. Esse livro eu li em inglês. Ele é um livro britânico, se eu não me engano. E foi uma ótima leitura também. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ler um livro inteiro em inglês. Aprendi muitas palavras novas lendo ele em inglês. Eu me repetindo em inglês pela milésima vez. Mas é porque na minha cabeça, tipo, não entra isso que eu consegui ler o livro inteiro em inglês. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. E eu não consigo acreditar que, tipo, eu realmente consegui ler. Eu consigo acreditar porque eu consegui. Mas consegui ler, consegui entender, consegui, tipo, sentir sentimentos lendo ele. Porque ele é um livro de fantasia, é um livro sobre um cachorro fantasma doido lá que aparece. E é muito interessante, é muito legal. Tem muita imagem, o que eu gosto em livros, que livros que têm imagens me ajuda a criar essas imagens na minha cabeça. Mas eu acho que nota 8 de 10 também, porque foi um livro muito bom e eu adorei ter terminado ele. E adorei conviver dias e dias lendo em inglês. Eu sinto que agregou bastante no meu aprendizado do inglês. O sexto livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, que foi o primeiro livro que eu li na vida. Inclusive eu tenho uma versão aqui, tá ali guardado, mas eu vou deixar algumas fotos aqui, que é uma versão, foi tipo o primeiro livro que eu ganhei, eu nem lembro quando que foi. Talvez com 6, 7 anos de idade. Não lembro agora, eu lembro que foi meu aniversário. Mas ele é um livro que ele é uma versão do Pequeno Príncipe muito bonita e em quadrinho. Então, assim, é inteiro com imagens. E eu fico muito triste que tem muitos anos, tem mais de 10 anos que eu tenho ele. Quase uns 20 anos que eu tenho esse livro, enfim, porque eu tenho 24 e eu ganhei com 7, 8, daqui a pouco faz 20 anos que eu tenho esse livro. Então, assim, ele tá meio acabadinho, mas eu sinto que tipo, é uma versão muito especial. Meu sonho é um dia encontrar essa versão dele e comprar ela inteiraça. Mas eu vou deixar aqui algumas fotinhas dele, porque eu acho ele um livro muito bonito mesmo e foi muito especial pra mim. Daí eu reli ele agora e eu reli em inglês também pra tentar continuar evoluindo mesmo na língua. Eu sinto que me ajuda bastante ler livros em inglês. Esse foi o primeiro que eu li, o Diário de Samus Farrell. E esse, O Pequeno Príncipe, foi o meu segundo livro que eu li em inglês. Inclusive, eu li ele e no outro dia eu reli ele. Porque o livro não é tão grande assim, dá pra ler em um dia. E foi uma história muito cativante e que me prendeu bastante, sabe? Então eu tive que reler ele, porque foi muito bom mesmo. Nota 10 de 10, com certeza. E o sexto livro que eu li esse ano foi esse, Uma Grande Amizade, escrito por Flávio Columbini e ilustrado por Hugo Araújo, que é um livro sobre o rinoceronte e esse pássaro que vive nas costas dele, que é o pica-boi, e ele se alimenta dos carrapatos do rinoceronte. E é uma história infantil, uma história muito interessante. A ilustração é muito boa, eu adorei. Foi um dos grandes destaques. E a história é muito bem contada também. E é um livro rápido, é um livro que eu li em menos de 1 hora. E eu descobri muitas coisas que eu não sabia sobre rinocerontes e sobre esse pássaro também. Nota 7 de 10 para esse livro, foi uma leitura bem tranquila e bem rápida.
E por sétimo e último, eu vou falar rápido aqui sem tentar me embolar, porque minha memória tá acabando, eu tenho acho que 1 minuto de vídeo. Mas enfim, sétimo e o último livro é esse, Rafael Fontana, Chernobyl. Primeiramente, é um livro fenomenal, tá no meu top 3 livros desse ano, com certeza, junto com o do Cazuza, do Pequeno Príncipe, e agora esse, Chernobyl. O Rafael Fontana, ele é um jornalista brasileiro que vai trabalhar na China e começa a investigar por dentro do Partido Comunista Chinês. E tem sido incrível, tem sido fenomenal pra mim. Uma coisa marcante, eu li só 30 páginas até agora, mas uma coisa marcante pra mim foi que ele contou que em todos os países que ele vai, assim, uma das curiosidades dele é conhecer o zoológico. Então, tipo, eu achei isso fenomenal. Tipo, ele foi um país da Europa, ele conheceu um zoológico da Europa. Um país da África, ele conheceu um zoológico na África. Agora na China, ele foi no zoológico da China, entendeu? Eu achei isso super interessante. Eu mesmo só fui no zoológico uma vez aqui no Rio, quando eu tinha 10 anos, e foi muito marcante pra mim. Então, até agora tem sido isso e eu tô adorando essa leitura, adorando. Recomendo muito, inclusive. Beijo, obrigado por assistir.